Olá, tropa, tudo bem? Hoje vamos estar falando aí sobre as características ali, né, o que caracteriza o acidente de trabalho, logo após a nossa vinheta. Bom, o acidente de trabalho, né, ele é regulado ali pela Lei 8.213 de 91, né, no seu artigo ali 19. Aqui no artigo 19, né, vem dando uma explicada do que se trata o acidente de trabalho, né, mas basicamente qualquer lesão ou dano que o funcionário receber ali durante o seu horário de trabalho. Além disso, a gente tem algumas outras características, né? Algumas outras situações onde pode ser caracterizado ali o acidente de trabalho. Aqui, a gente tem algumas situações, né? A gente tem, por exemplo, a doença profissional. O que seria essa doença profissional? É uma exposição contínua a agentes de risco, né? Os agentes de riscos mais comuns são os agentes físicos, ou seja, o agente físico pode ser relacionado a peso, por exemplo, ou seja, a quantidade de peso que o funcionário carrega ali no seu trabalho, né? Químicos, a gente pode ter um exemplo, material de limpeza, que o funcionário está sujeito, né? Biológicos, ou seja, profissionais de hospital, por exemplo, eles têm muita exposição a agentes biológicos, né? E radioativos, a gente tem ali o exemplo dos profissionais do raio-x, né? Que estariam ali sujeitos aos agentes de risco na questão dos radioativos. Como exemplo, além do profissional do raio-x, né? A gente tem aqui o soldador, né? Que ele pode ter problema de vista, por exemplo. Pode acontecer, né? De ter problemas de risco. E a gente tem um jogador de futebol que pode sofrer uma lesão, uma fratura, e também isso aí seria considerado ali um acidente de trabalho. É, Depois das doenças profissionais, né, a gente tem aqui as doenças do trabalho. O que seriam essas doenças do trabalho? Decorre diretamente do ambiente de trabalho. Nelas aqui, a gente pode trazer como exemplo, ou seja, surdez pela exposição de ruídos. Por exemplo, um profissional que trabalha na lavoura e trabalha com maquinário ali de roçagem, por exemplo, pode causar bastante ruído. Indústrias também, ou seja, dependendo do tipo de indústria, pode estar também exposta a bastante ruído, e isso pode causar algum tipo de lesão ali, que seria caracterizada ali uma doença do trabalho. E outros casos também, né? Artrose ou hérnia de disco, né? Por movimentos não ergonômicos. Ou seja, o funcionário que trabalha ali em uma posição errada durante todo o dia, ou seja, se ele vier a ter algum problema de hérnia de disco ou artrose, ou seja, isso aí também seria caracterizado ali como um acidente de trabalho. Seria uma doença do trabalho, né? Que é caracterizado como um acidente de trabalho. A gente pode também ter aqui atos de agressão, sabotagem ou terrorismo, ou seja, isso aí pode ser por terceiros ou colegas de trabalho. Um funcionário resolve ali entrar na empresa e sair atirando em todo mundo, que nem acontece ali nos Estados Unidos, né? Isso aqui no Brasil seria considerado ali um acidente de trabalho. Ato de pessoa privada do uso da razão. Ou seja, esse privado aqui, ou seja, é a pessoa que perdeu a razão, né? Tipo assim, deu um ato de loucura lá no funcionário e ele causa um acidente e agride um colega e esse colega sofre alguma lesão por conta disso, né? Isso aí também seria considerado como um acidente de trabalho. Ofensa física intencional, né? São brigas ali relacionadas ao trabalho, ou seja, dois colegas de trabalho ali, num desentendimento, um bate no outro, empurra, cai da escada, ou seja, isso também seria ali considerado como um acidente de trabalho. Aí a gente tem aqui os atos de imprudência, né, negligência ou imperícia, ou seja, praticados por terceiro ou companheiro de trabalho. Esse ato de negligência é aquele caso, né? O funcionário pega um exemplo, é, pega um veículo da empresa e entra no pátio e sai atropelando um colega de trabalho lá. Ou seja, ele foi negligente ali na hora de conduzir o veículo, né? E causou um acidente de trabalho. E esse funcionário que recebeu o acidente também vai ser ali considerado ali como um acidente de trabalho. E esse mesmo exemplo, né, do veículo poderia ser um fornecedor entregando alguma mercadoria, ou um cliente pegando alguma mercadoria, né? Ou seja, atropela um colaborador da empresa.
Nesse caso também ali seria considerado ali um acidente de trabalho. E os acidentes de percurso, né? Que é o funcionário indo, voltando indo para casa ou voltando para o serviço, né? Esse percurso de ida e volta do trabalho para a residência. E pode ser em qualquer meio de locomoção. Pode ser bicicleta, pode ser moto, pode ser carro, pode ser de a pé. De qualquer forma que ele sofreu um acidente ali, voltando nesse percurso, né, indo ou voltando para o trabalho, também ali seria considerado como um acidente de trabalho. Outra coisa, ou seja, para a gente saber aí sobre o acidente de trabalho, é com relação à estabilidade, né? Essa estabilidade de um ano, ela só tem validade se o funcionário ficar afastado por mais de 15 dias. Não são 15 dias, ou seja, por mais de 15 dias. Ainda que ele tenha sofrido algum dessas situações que a gente falou aqui do acidente de trabalho, né? Se ele não tiver ficado afastado ali por um período superior a 15 dias, isso não caracteriza ali um acidente de trabalho. E isso é regulado ali pela súmula 378 do TST, né? Lá no item 2 dela, né, vem falando, são pressupostos para a concessão da estabilidade o afastamento superior a 15 dias e, consequentemente, percepção do auxílio-doença acidentário, salvo se constatada após a despedida, doença profissional que guarde relação de causalidade com a execução do contrato de trabalho. Ou seja, então, depois que a exceção aqui, né, seria uma doença do trabalho ali, uma doença ocupacional que foi detectada ali após a saída dele do trabalho. Então, ou seja, é mais só um resuminho aqui mesmo, ou seja, das principais características ali do acidente de trabalho, né? Do acidente de trabalho, porque isso é um assunto bastante complexo. E caso você queira, o nosso material vai estar aí no link do primeiro comentário, vai estar fixado, vai estar no primeiro comentário fixado o link, ou seja, desse material nosso.